Só para ver se eu estou objetivar a pergunta, você sente que você divide em algum momento esse trabalho? Você sente numa parte dele que ele tem um outro peso? Porque eu sinto isso nesse trabalho. Um outro peso dos outros trabalhos da minha vida? Eu acho que ele tem outras profundidades, que no outro trabalho você é uma pessoa um pouco mais pública. Aqui é uma pessoa um pouco mais, vamos dizer, velada. Acho que sim. Eu vejo muito isso, eu acho um isso trabalho que eu muito sinto, forte. que com as crianças eu posso ser exatamente como eu sou. Assim, como eu vou te explicar? Essas intimidades com as crianças, elas têm espaço. Essas intimidades da alma, assim, de você poder falar de questões que te preocupam, que são de outra ordem. Sim. Que não são da ordem das urgências do dia a dia, mas são das urgências de outro tipo de urgência, entende? Eu acho que a questão da estrutura nesse trabalho, esse é um trabalho que você está construindo há muitos anos no ateliê. Então, não é uma estrutura que parte de um projeto, né? Porque isso me chamou a atenção as maquetes. As maquetes, eu acho que é necessário, você escolhe um espaço estruturado, fechado e proporcional, como num livro. Você precisa de um espaço... Uma página. Exatamente. Você tem uma limitação que é a espessura do ferro que você escolhe e o tamanho do ferro. E você vai emendando e construindo, assim como um caderno que tem 20, 30 páginas, a sanfona, é uma construção que ela acontece no desenrolar de um tempo, de uma experiência, né? Não é uma estrutura que vem de um projeto cerebral, né? E eu acho que no seu trabalho de gestora, aí que eu queria te dizer, que também acontece isso. Você é uma pessoa que constrói muito mais na experiência, emendando uma coisa na outra, e depois constrói um sistema, do que faz um projeto de um sistema. Seja um sistema de funcionamento, seja um currículo de uma escola, ou seja uma história. Você, quando conta história, constrói a história em movimento. Você não constrói a história na sua cabeça e executa. Então, nesse sentido, é uma estrutura que é orgânica. Ela é uma estrutura que se constrói, né? É interessante, é verdade. Mas eu ainda quero... Eu vou retomar ainda que eu não vejo esse espaço tão lúdico. Não no sentido... Eu vejo um lugar muito mais silencioso e de certa forma, com uma estrutura muito frágil para que ele seja tão lúdico como você quer estar contando, entendeu? Eu acho que o trabalho cabe as duas coisas, mas o que eu vejo essa Estela que ela não conta para mim quem ela é, que é esse lugar mais, entende? Talvez um dramático, não dramático pela própria dramaticidade em si mesmo, mas pelo dramático da poesia da coisa, entende? Eu acho que você levanta uma questão que eu conversei com a Estela esses dias, do lugar, né? Porque, por exemplo, esse trabalho neste lugar, aqui é uma galeria, então existe uma significação muito forte de você vai para a galeria ver um trabalho plástico, você não vai ver uma apresentação de histórias, que era uma questão que a Estela levantou, né? Como que eu posso experimentar, integrar a questão da narrativa, da contação de história aqui dentro da galeria, ou da educação, desse trabalho experimental de arte e educação com o trabalho de arte. Como que as coisas poderiam se conversar? Mas eu acho que a questão do trabalho educativo, por exemplo, e acho que estamos a trabalhar nesse equívoco desde o início desta conversa, não é necessariamente lúdico, não é? Ele pode ser silencioso e poético. Exatamente. Então, eu acho que há aqui essa questão também, não é? Nós usamos o lúdico, o playground, e talvez não tenha que ser necessariamente isso. Eu acho que não Então, eu acho que se calhar essa é a questão. Essa ilusão de porque a infância é feliz, as crianças têm crises existenciais profundas, elas têm questões que nascem na primeira infância que a gente carrega o resto da vida até morrer. As crianças perguntam coisas que talvez sejam muito mais profundas do que nós. Sim. Então, eu não tenho essa visão de criança como um espaço de brincar, um espaço só da alegria. É um espaço de mover coisas, de pôr a matéria, pensamento em movimento, de pôr a matéria afetiva, emocional em movimento. Eu acho que é muito mais nesse sentido. E eu sinto que na cadeira de balanço foi sempre isso que eu fiz. Eu punha uma coisa em movimento, um filme em movimento, questões em movimento. Eu acho que ativar esse espaço
Isso é uma coisa também aberta. Às vezes eu me pergunto até que ponto que vale a pena pensar em também misturar muito as coisas. Ou porque é preciso executar? Porque ele está lá. Tu pensas nisso, tu entras e dizes, será que vai ser ativado? E será que só a questão... Desculpa interromper. Imagina, pode ir. Mas será que só deixar em suspenso a questão da ativação não é suficiente para trazer isso? É esse sentido. Isso pode ser interessante pensar, de facto. Porque está ali a cadeira, tu pensas, vai alguém entrar... Literal, não precisa de literalizar, talvez. A gente está falando de um silêncio ensurdecedor. Será que a criança, entrando aqui, não tem uma experiência educativa ela própria sozinha no espaço? Pode ser. Não é? Será que ela não vai ser capaz de criar ela própria a sua história, imaginando exatamente que alguém está a contar, ou que ela se possa colocar ela própria no lugar do contador? Pode ser interessante também pensar nisso. Se eu fosse escrever sobre o teu trabalho, eu começaria com uma música para criança. Posso cantar? Pode. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. Ai, que horror! Acho que você exagerou um pouco agora. Não, mas aqui você está vendo o lado negativo, eu acho bonito. Esse lado que parece que amedronta é o que a gente também se aconchega e se educa e se constrói. E tu já escreveste ou já pensaste nas histórias? Eu fiquei com vontade de trabalhar com histórias de origem do Sol, do mundo todo, sabe? Então são histórias que lidam com a questão da morte, da transformação, que é o que a gente falou, dessas intenções que tem. Que estão por trás também. Estão por trás, mas estruturam. Não são tão negativas ou pessimistas, verdade, elas estruturam. Então eu queria lidar com as várias histórias de sol dos vários lugares do mundo, que é uma coisa que eu já venho pesquisando. Tem a ver com a gênese também, não é? Com a ideia de gênese, com o princípio, com isto que estás a fazer, não é? Reprincipiar. Reprincipiar, é verdade, não tinha pensado nisso. E o laranja, Estela, fala um pouco dessa questão do laranja e dos copos, das xícaras. Muito radiosa, assim. Eu gosto muito da cor laranja, eu acho ela energética. Ele é vibrante no espaço, né? Ele torna o espaço muito mais vibrante nesse sentido. Ele interrompe esse silêncio que a gente vinha falando aqui, que são dessas linhas de desenho. Ele é bem vibrante, né? E eu acho que aqui ela funciona muito como luz, né, nesse trabalho. Ela é uma pontuação luminosa. É o que ela estava a dizer, de sol. Sol. Mas acho interessante você criar uma derivação do laranja da cor e com essa ligação do sol, isso liga esse trabalho às histórias, né? Eu acho que essas conexões, quando você... Não sei como é que você está pensando a questão das crianças ou dos adultos ou da arte e educação nesse trabalho, mas eu acho que procurar essas possíveis conexões poéticas talvez seja um caminho interessante nisso também, né? De você criar uma ligação, assim como você cria ligações aqui, né? Assim como você construiu uma ligação. A presença do livro, que tem a ver com... Você conta histórias e publica suas histórias em livros. Se você tem um livro que dialoga, né? Imagina se essa capa preta, um livro laranja e a história... Que não é sequer uma história, é uma ideia, não é? Ideia. Isso que tu disseste, o homem que... O sol era o homem que morreu e a lua... a mulher. A primeira mulher. Só fragmentos, só isso, né? Assim, isto, não é? Que é uma provocação, não é? Você Qualquer não coisa falar que deixas... de cor laranja, você induz a conexão. Eu não sei se eu gosto de você dar a história, ao menos que ela seja um pouco mais simbólica e menos direta, sabe? Eu acho que teria que ser. Eu pensei numa outra coisa também, de solução da história. Se você fizer, como um cano desse, tem um furo na parede, com uma caixinha de som que a pessoa tem que botar o ouvido ali, né? A história não está entregue ali, o som que você põe. Tem um furo e de lá sai uma história. Assim como as coisas aqui, elas apontam, elas não são manifestas. Então essa história ela pode estar em algum canto que você põe o ouvido e ouve um fragmento de uma história que também não te dá uma história de começo, meio e fim, como a Lígia falou, né? Esse homem é uma história, é o meio de uma história, um indício de um acontecimento. Né? Eu acho que isso talvez seja mais potente para conversar com o trabalho do que uma história inteira. Eu fiquei pensando agora essa questão da maquete ser um cubo branco aberto na frente, né? Que isso é muito um olhar, né? Um palco italiano, uma pintura. Você está conversando com uma tradição do quadro,
né, do enquadramento, que eu acho que é bem interessante. Tem a ver com a folha de papel mesmo. Tem Também, mas eu acho que você conversa com tudo isso, você cria um espaço, né, de perspectiva. Mas tem a ver com a folha de papel, mas também tem, e isso é muito engraçado, se eu não soubesse que tu fazias maquetes desde sempre, porque tu as fazes porque eu fui ver, eu acharia que aquilo é o espaço museológico que te fez falta. Que é a arquitetura, que é a exposição que tu estavas a fazer, não fazendo. Mas acho que é verdade isso que você está falando. Porque eu comecei a fazer maquete quando eu tive meus filhos. Aquelas outras maquetes que eu te mostrei? Aquelas outras maquetes foi quando eu tive meus filhos, que eu tinha pouco tempo de fazer instalações nos lugares mesmo, que você tem que ficar e se dedicar. É porque é um ensaio museológico. É um ensaio museológico, eu acho que é um ensaio, sem dúvida. Mas é engraçado que eu vejo as maquetes como um trabalho, que ele não é maquete, eu vejo ele como um trabalho. Porque não me parece que é uma maquete para estudar, me parece que é uma maquete muito bem resolvida, assim. Então ela está dentro de uma caixa, ela tem um vidro na frente, ela é um trabalho, né? Claro que ela... À medida que você faz, você está pensando, estudando, mas me parece que ela já nasce para viver pronta. Eu acho também. Entrega tudo. Elas, junto com o trabalho, ficam com cara de projeto. E elas são muito mais que projeto. Elas são uma coisa em si. Elas mereciam, por exemplo, ter... É por isso que eu estava a dizer do corredor. O corredor era qualquer coisa que era o espaço delas. Como se tu tivesse uma exposição com várias salas, podias ter uma sala só de maquetes. Ela não é agregada, ela não é explicação. Isto fica Ela não é explicação. Porque ela vive sozinha. Isto vive sozinha, ela vive sozinha. Então não precisa estar junto nesse momento. Porque elas ficam competindo também. Eu tenho muito... Foi a primeira coisa que me fez... Foi a primeira coisa que me perturbou quando tu me falaste de estou a pensar... Foi a primeira coisa que me perturbou, foi imaginar as maquetes aqui ligadas com a exposição. Não tendo a dignidade que elas precisam.